Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. Essa noite nós vamos ler dois textos para a gente poder perceber o que a Escritura quer comunicar para a gente essa noite. O primeiro deles é o texto que está em 1 Samuel, no capítulo 21, no versículo 10. Nós vamos ler até o 15. Primeira Samuel 21, 10 a 15. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Pode ser que em algumas versões esteja Abimeleque, que é a mesma coisa. Todos os conselheiros de Aquis lhes disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto este esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Agora eu quero que você também abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 34, Salmos 34. E a gente vai se dedicar a partir daqui. Salmos 34, no verso 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Até aí, meus irmãos. Meus amados, a Bíblia ela é tão interessante e ela é tão viva e tão eficaz que em cada texto, em cada momento, em cada livro que você vai lendo dentro das Escrituras, você vai encontrando respostas para questões pessoais, para questões da vida. A Bíblia ela aponta para o futuro, ela ensina o que foi o passado, ela traz soluções de problemas. Ela nos ensina como resolver coisas do dia a dia, do cotidiano. Na verdade, uma pessoa que tem o costume de ler a palavra, ela talvez sem perceber, ela está passando por um processo de construção. A Bíblia é tão rica e tão poderosa, ela tem tanto para agregar na nossa vida, que a partir do momento que você vai lendo, ela vai te construindo, ela vai te mudando, ela vai te levando para um patamar totalmente diferente. E uma pessoa que tem esse costume de ler, de meditar, com auxílio, com a condução do Espírito Santo, essa pessoa vai se transformando dia a dia. Comece a ler a Bíblia hoje de forma intensa e peça ao Espírito para te revelar a vontade dele. Você vai ver que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, você não é mais a mesma pessoa. Não tem como. E nesse texto aqui, nesses textos,
A Bíblia traz uma lição para a gente tremenda, que é sobre algo que a gente nem costuma falar muito. É difícil ouvir alguém falando sobre esse assunto. Mas o assunto que está diante da gente é um assunto chamado longevidade. É sobre isso que nós vamos pensar essa noite. A palavra longevidade, ela tem a ver com viver mais tempo, viver de forma melhor, mais feliz, mais intensa. Se eu perguntar aqui, quem quer viver mais, ser feliz de uma forma melhor? Tem alguém aqui que quer ou só eu? Amém, mas ainda bem que eu vi um glória a Deus, né? Amém? A gente sabe que se a gente morrer amanhã, vamos para o céu, amém, irmão? Glória a Deus. A gente vai para o céu, vamos estar com Ele na glória, na eternidade. Mas se a gente puder viver bem aqui nesse mundo, viver uma vida feliz, que é isso que Deus tem preparado para a gente, apesar de todas as lutas e tribulações, a gente quer. Queremos uma vida melhor para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. Queremos ser felizes, queremos conquistar coisas. Queremos não padecer em hospitais tristes, angustiados, com problemas de saúde. Ninguém quer isso. Mas se você for conversar com um médico, com alguém que cuida da saúde, com algum especialista, com algum psicólogo, e perguntar assim: o que eu posso fazer para viver melhor? O que será que ele vai dizer? Alguém com certeza já te disse isso em algum momento. Corta o açúcar, corta a gordura. E só de falar nisso eu lembro de mim. Estou me vendo no espelho que está tudo fora do lugar, irmão. Açúcar está fora do lugar, gordura está fora do lugar, está tudo fora do lugar. E o médico vai te pontuar essas coisas. Olha aqui, ó, a sua taxa aqui, está tudo alto. Faz exercício. Tem que fazer exercício. Você gosta de caminhar? Não. Você gosta de correr? Não. Você vai morrer. Tem que praticar, tem que fazer. Tem que caminhar, tem que se alimentar bem. Não é isso que os médicos falam para a gente? E está certo, isso é bom. Isso faz parte do processo. A longevidade, viver bem, viver feliz, viver mais, passa pelo processo físico. Ela começa no processo físico. Tem a ver com o corpo. Tem a ver com tudo isso. Inclusive, eu ouvi essa semana uma história bem interessante. Eu não sei se você já viu aí na internet, na televisão, a história da irmã Marluce. Não sei se você já viu uma senhora, uma negra, que está fazendo sucesso na internet, cabelo branquinho. Ela, aos 61 anos, cheia de problemas de saúde, muitos problemas, diabetes, e tudo que a idade traz para a gente. Irmã Marluce foi convidada para ir para a academia. E aí, não sei se foram os filhos ou netos, falaram: vamos fazer o exercício aqui, vamos malhar, vamos fazer. A senhora vai ficar livre disso. E a irmã Marluce foi. Mulher de Deus, assembleana, do coque, e foi para a academia. Irmã Marluce hoje é halterofilista. Levanta peso. Eu estava vendo uma matéria com ela, a mulher levantando 100 quilos. Meu Deus, para levantar 100 quilos deitado no supino é um parto. Imagina uma senhora de 61 anos em pé levantando 100 quilos. Mas ela está lá, firme e forte, lutando pelos dias dela. E isso é bom, isso é muito bom. Só que na entrevista dela, ela falou uma coisa muito bacana. E como foi bom ter ouvido aquilo. A irmã Marluce, ela falou assim: olha, eu estou fazendo isso daqui porque eu quero viver melhor. Eu quero colocar todos os meus problemas de lado, eu quero cuidar da saúde. Só que eu não cuido só disso, não. Porque eu também cuido do meu espírito. Eu cuido da minha mente. Eu cuido da minha vida com Deus, porque saúde tem a ver com tudo. Irmã Marluce, ela abriu um leque aqui para uma coisa muito importante. Que viver bem e viver melhor é cuidar de tudo, não é só do corpo. Começa no corpo, mas passa pela mente, pelas emoções, pelo espírito, pelos sentimentos.
Tudo isso vai construir uma pessoa melhor todos os dias. Alguém que quer viver melhor precisa cuidar de si, dos seus relacionamentos, das suas amizades, da sua casa, do seu ambiente familiar. Tudo isso faz parte de uma vida melhor. E dizem aquelas pessoas que são especialistas no comportamento humano, que o emocional pode te fazer viver muito mais e melhor também. Amém, irmãos? E o que isso tem a ver com o que a gente está lendo? O que esse texto tem a ver com tudo isso? O primeiro texto que nós lemos conta sobre a história de Davi. Você sabe que Davi, antes de ser rei, ele era perseguido por Saul. Foi o texto que nós lemos em 1 Samuel. Saul, durante muitas vezes, perseguiu Davi, tentou matar Davi. E num determinado momento, Davi foge. E ele começa a ir para outras cidades, e Saul vai atrás dele em outras cidades também tentando matar. Até que um dia, Davi tem uma bela ideia, ele vai para uma cidade de inimigos, a cidade de Gate. A cidade de Gate, ela é uma cidade de filisteus. E filisteus, você deve lembrar lá do gigante filisteu, Golias, não é isso? É uma cidade inimiga de Israel. Davi, como uma estratégia de guerra, então ele vai para essa cidade, pensando que Saul nunca vai vir atrás de mim nesse lugar. E aqui eu vou conseguir ficar longe dele um tempo, até a poeira baixar e eu poder voltar para a minha cidade. Só que o que acontece com Davi é algo totalmente diferente. Por quê? Porque os soldados do rei de Gate, eles reconhecem Davi escondido na cidade. Então eles vão, opa, peraí, esse é Davi? E como você leu lá no texto de 1 Samuel, a fama de Davi era qual? Davi matou mais do que Saul. Davi é mais perigoso do que Saul. Davi é um homem de guerra. Davi é aquele cara que aonde está, ele oferece perigo, porque ele é um grande guerreiro. Então esses homens pegam Davi e levam até o rei e apresentam ele como o grande Davi, o guerreiro. Olha aí, está aí ele, ó. Esse é o cara. O que a gente faz com ele? Porém, Davi, como um grande estrategista que é, e como alguém que está entendendo a situação que ele está ali, em momento nenhum ele lida com vaidade. Em nenhum momento ele tenta fazer algo que pudesse vir contra a própria vida dele. Mas o que ele faz? Ele usa uma estratégia de guerra assim que eu até cheguei a ver já em filme. E acredito que o filme tinha até tirado isso daqui. Ele faz o que? Ele se finge de maluco. Não sei se você já entrou num hospital psiquiátrico para ver uma pessoa totalmente fora de si, né, da sua sanidade. E Davi começa ali a fingir que ele é louco. Eu imagino a cena, o texto diz que ele começa a babar e a saliva começa a correr pela barba, e Davi fingindo de maluco, de doido. E o rei Aques olha para ele e fala assim: vocês estão de brincadeira comigo? Como tinha um comercial na televisão, né? O cara que não sabia falar inglês falava: tá de brincation with me? Você está tirando sarro com a minha cara, rapaz? Esse aí, Davi, que Davi o quê? Esse é um maluco, você não está vendo o cara babando, louco? E eu, por acaso, preciso de mais um louco aqui? Então ele vai e expulsa Davi de lá. Se você ler o texto, você vai ver que no futuro Davi volta a Gate para fazer uma parceria com ele. Você vê que em momentos diferentes Davi usa estratégias diferentes para poupar a sua própria vida e viver mais tempo. Esse é o contexto de Samuel que nós lemos. E por que a gente vai para Salmo agora? Porque esse Salmo que nós acabamos de ler é exatamente o que Davi está escrevendo como um conselho de vida depois que ele sofreu essa experiência. Que quando ele está diante da morte, ele usa a estratégia certa, no momento certo, faz o que tem que ser feito para preservar a sua própria vida.
Davi vai dizer que nem sempre a gente precisa fazer o que a gente está com vontade, porque para preservar a nossa vida e viver mais, muitas vezes a gente vai ter que fazer coisa que a gente não quer. Aí ele diz, eu mesmo, eu tive que me fazer de maluco. E aí ele escreve esse salmo dizendo pelo menos 5 conselhos. São 5 dicas para pessoas que querem viver mais, para pessoas que querem ser felizes. E isso tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. E se algo do que nós vamos falar aqui mexeu um pouquinho com você, segura firme, irmão, porque é a palavra de Deus, amém? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E eu particularmente, a palavra que mais eu gosto de ouvir é aquela que me confronta. Não é necessariamente aquela que me faz sair sorrindo, dando pulos de alegria, mas é aquela que mexe comigo, me confronta, me põe no meu lugar e diz, você precisa mudar, você precisa crescer. Amém, irmãos? Então essa palavra, ela faz esse papel, ela diz, olha, existem algumas coisas que você pode fazer para viver mais, para você ser feliz, para você viver dias melhores dessa terra, porém, tem um sacrifíciozinho nesse negócio, porque você vai precisar mudar um pouco a sua forma de enxergar a vida, e o que Davi está trazendo aqui de forma resumida é isso, é que diante de coisas que podem tirar a nossa vida, que podem nos matar, às vezes uma mudança de postura, uma mudança de estratégia, uma forma diferente de ver a vida, pode mudar toda a nossa trajetória. E aí, quando Davi vai escrever esse salmo, ele começa explicando esses pontos. Você leu comigo o Salmo 34, a partir do 12. E ele vai começar agora a explicar esses pontos. E olha o que Davi diz. Ele primeiro pergunta. Na versão NVI, o 34:12 está assim, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Em outras versões, provavelmente na atualizada, deve estar assim, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ele está falando, independente da versão, está falando a mesma coisa. Entender o que precisa fazer para viver mais e melhor. Essa é a pergunta de Davi. Quem quer? Ele pergunta. E aí ele responde. Primeiro ensinamento de Davi. Se isso doer em você, você pode ter certeza que dói em mim também. Ele explica no verso 13. Olha o que está escrito no verso 13. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Ele faz a pergunta, verso 12, quem quer viver mais? Quem quer viver melhor? Quem quer viver mais tempo para ver todo o bem dessa terra? E no 13 ele vem com a marretada. Pum! Primeiro lugar, cuidado com o que você fala. Com certeza ele está lembrando do que ele fez, da experiência dele. Ele está diante da morte. Davi, num pingo de vaidade que ele tivesse naquele momento, ele morria ali mesmo. Mas ele desce, ele abaixa, ele põe de lado toda a vaidade do homem guerreiro que matou mais do que Saul, e o povo de Israel reconhecia isso, mas ele não, aqui no momento não é momento para falar nada. Eu vou me fingir de louco, isso é que eu vou fazer. Aí ele ensina no verso 13, ele fala, você quer viver mais? Primeira coisa, guarda a tua língua. Presta atenção no que fala. E quando a gente vê isso, a gente lembra de uma outra situação. É de que a boca fala do que o coração está cheio, amém, irmãos? E quando uma pessoa fala do que o coração está cheio, é ali que se conhece alguém. Você quer conhecer uma pessoa? Preste atenção no que ela fala. Porque nós somos aquilo que falamos.
E por que somos o que falamos? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O que você fala é quem você é. A gente expressa aquilo que nós somos. Então isso abre portas, fecha portas. Isso pode levar a gente para a vida, ou como pode levar a gente para a morte. Quantas vezes pessoas perdem oportunidades por uma besteira que fala, por uma coisa que fala, no momento que deveria ficar calado, falou, e no momento que deveria falar, calou. Isso é uma realidade, a Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Se você for ler Tiago, ele separa um capítulo, que é o capítulo 3, para falar só do poder que a língua tem. Só isso. Se você ler Tiago, capítulo 1, a partir do capítulo 1, ele fala assim: eu estou escrevendo para as 12 igrejas da diáspora, para tratar de um problema que estava acontecendo em todas as igrejas. 12. E aí quando você vai ler o capítulo 3, ele vai dizer assim: irmãos, não pensa que quando você está falando, você é um grande mestre, porque você pode estar falando e trazendo juízo para você. Tiago 3, capítulo 1. Porque as pessoas que estavam falando, ensinando, conduzindo, elas ensinavam, conduziam, explicavam de uma maneira tão errada, que estava trazendo um peso para a igreja tão grande que estava acabando com a igreja. E aí Tiago fala sobre isso: meu irmão, pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês falam. Palavras abrem portas, palavras fecham portas. Palavras, elas podem dar vida, ou elas podem trazer a morte. Palavras constroem, palavras destroem. E o próprio Tiago, no capítulo 3, ele diz isso, que as palavras, elas podem tanto abençoar as pessoas, ou podem amaldiçoar as pessoas, inclusive aquelas que são feitas imagem e semelhança do Senhor. Eu preciso prestar atenção no que eu falo. Principalmente num lugar que é o mais importante de todos, a minha casa. Igreja, trabalho. Tudo. Querido, tudo que a gente fala está sendo observado por alguém. Isso é tremendo. Está sendo observado pelos filhos. Está sendo observado pelos irmãos. Pela família. As nossas palavras estão construindo pessoas, estão construindo o futuro da nossa família, dos nossos dias. Eu sou pai, tenho 2 filhos, e converso às vezes com alguns pais. E às vezes quando eu converso com alguns pais, eu fico um pouco espantado. Porque eu pergunto assim: o que você quer para os seus filhos? E eles dizem: eu quero que meu filho se dê bem na vida. Eu quero que meu filho seja um médico, que seja um advogado, que seja alguém bem-sucedido, que seja uma pessoa feliz, que tenha um bom casamento. Alguém que se dê bem na vida. Eu falei: irmão, que bênção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala isso para os teus filhos? Você profetiza isso sobre os teus filhos? Você ensina isso para os teus filhos? Porque quem vai construir essa mentalidade nos teus filhos de alguém feliz, alguém bem-sucedido, é você. Aí a pessoa não fala, não conversa, não troca ideia, não tenta entender, não bate papo, não traz para perto e vai vivendo a vida no automático. E as crianças começam a ouvir vozes de outros lugares. A vida passa, cresce, se desvia, segue outros caminhos. Aí a gente chega na fase adulta dos filhos e pergunta: onde foi que eu errei? A gente precisa pensar sobre isso, irmãos. Eu estou dando um exemplo, mas os exemplos são milhares.
A gente precisa prestar atenção no que as nossas palavras constroem, na relevância que ela tem para as pessoas, porque as nossas palavras, elas têm que gerar vida. Vida na minha casa, vida na minha igreja, vida na vida dos meus irmãos. Deus me deu a minha voz, a minha língua, a minha boca para construir, não é para destruir. E o texto ainda fala que eu tenho que ter cuidado, olha só, guardar a minha língua no que eu falo, e eu também tenho que cuidar para não usar palavras de falsidade. Olha como isso é importante. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E quando o pastor Alessandro não está aqui, eu brinco com a palavra dele. Vocês estão comigo? É quase, só 2, hein? Só ouvi 2. Então Davi vem ensinar esse segredo. É como se ele estivesse lembrando desse momento, olha, eu tive diante da morte, mas porque eu segurei a minha língua e não falei demais, eu vivi. Não sei você, mas eu já me encontrei em situações que eu calei minha boca e guardei minha vida. Ou falei alguma coisa certa e guardei a minha vida. Quem vem do Rio de Janeiro como eu venho, você tem que lutar pela sua vida todo dia. Principalmente quem anda à noite, né? Eu me lembro de uma situação eu lembro desse texto. Estava numa situação, fui para um culto de jovens, e saindo do culto, eu saio da casa dos irmãos. Na hora que eu estou saindo da casa dos irmãos, no Rio você não pode sair na rua à noite assim, sem ter muita atenção, né? E eu saí. Quando eu saio, olho para trás, aí vem 4 camaradas correndo assim, já perto de mim. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? 2 eu seguro. 2 eu aguento, mas 4 eu não vou aguentar, não. Aí eu falei, Senhor, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia. Aí eu fui, parei, os caras foram chegando perto de mim, eu parei, fiquei assim, ó. Aí os caras chegaram para cima de mim, aí olharam para mim, eu falei, irmão, se esconde, se esconde, se esconde. O que foi? Se esconde, os homens estão vindo aí, os homens estão vindo, vem. Vem atrás de mim, vai, corre. Pum, saiu todo mundo correndo. Foi o que veio na minha cabeça na hora. Você imagina se eu tento enfrentar 20 e poucos anos, malhador, lutador, besta, encarar 4, apanhar e ainda ficar ali na rua de noite, né? Me veio essa coisa, não, eu não vou tentar ser super-herói. E às vezes a gente não pode ser super-herói, irmão. Amém? É um ensinamento da palavra de Deus. Então, quer ter longevidade? Cuidado com o que fala. Cuidado com o que coloca. Cuidado com o que diz. Nossas palavras, elas são feitas para construir, não para destruir. As nossas palavras têm que ser palavras que trazem solução para problemas, e não problemas para a solução. Amém? E aí ele vai dar o segundo conselho. Segundo conselho de Davi. E aí eu te pergunto, você quer viver mais, quer viver melhor? Olha o que ele responde no verso 14. Afaste-se do mal e procura o que é bom. O que tiver de mal na tua frente, foge, corre, sai daí. E procura estar perto das coisas boas. O que ele está me chamando a atenção aqui para as coisas que eu escolho? Para as minhas escolhas. O que ele está me chamando a atenção é que durante toda a minha vida eu sempre vou ter que escolher por alguma coisa. Eu sempre vou ter que ter decisões sobre alguma coisa. Talvez você tenha tomado decisões hoje. Decisões que foram difíceis. Talvez precise tomar amanhã. Toda hora temos que tomar decisões. E ele diz assim, olha, cuidado com as suas escolhas. A gente precisa refletir muito nelas.
A gente precisa ter discernimento, porque se eu escolho uma coisa errada para mim, aquilo vai tomar toda a minha vida. Aquilo pode acabar comigo. Uma escolha errada, no momento errado, isso pode arruinar a minha vida. Quantas vezes tomamos decisões erradas? E aquilo vai perdurar sobre toda a vida. Casamento, que é o que mais acontece. Eu não aguento esse traste, eu não aguento. Só me faz mal, não sei o que e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tinha visto isso quando você escolheu? Ah, mas eu estava apaixonado. Pois é. Pois é. Só que tem duas formas de enxergar a vida. Ou você toma decisões e vive a sua vida por princípio, ou você vive a sua vida pela sua vontade, fazendo coisas pela vontade. Ou você vive a sua vida com base no que a palavra está dizendo, ou fica vivendo momentos. E uma decisão errada, ela vai trazer consequência para a vida inteira. Escolhas, decisões. Precisamos ter muito cuidado com isso. Tudo que eu faço, todo o caminho que eu vou, todas as pessoas que eu me relaciono, todas as minhas decisões, elas precisam convergir para eu agradar o meu Deus. É assim que se vive a vida. Vai trabalhar em quê? Eu tenho duas opções, ou eu vou trabalhar aqui, ou eu vou trabalhar aqui. Qual é que vai glorificar o nome do Senhor? Qual é que não vai te afastar da comunhão com Deus? Qual? Ah, essa daqui não vai me afastar. É essa então. Cuidado com as escolhas. O terceiro ensinamento. Quer viver mais? Quer viver melhor? Olha o que está escrito no verso 14, irmãos. Na outra parte. Afaste-se do mal, faça o que é bem. E aí depois ele diz o seguinte, ó. Busque a paz. E busque a paz com muita perseverança. A paz, ela precisa ser para a gente um motivo de luta. Eu preciso alcançar a paz. O que ele está dizendo para a gente? Cuidado para não resolver as coisas com as suas emoções. Emoções erradas, raiva. Quantas pessoas que só resolvem as coisas na hora que a emoção está lá em cima, que a raiva está no pico. É só eu que faço isso? Ninguém faz isso, né, irmão? Só eu, né? Sou o único, né? Ninguém aqui quer matar ninguém quando está no trânsito. Ninguém aqui não tem isso. E Blumenau é engraçado as coisas aqui, né? Você está no trânsito, né? Você só anda com as pessoas coladas na sua traseira e buzinando, né? Eu não sei o que é isso que tem nessa cidade. Você pode sair da sua casa com a maior paz do mundo, mas sempre vai ter alguém na sua traseira, colado na sua traseira, pronto para bater. E que se você tomar em consideração o que a pessoa está fazendo, você vai arrumar um problema. Então ele diz assim, a paz, a tranquilidade, lute para você ter. E por quê? Porque quem resolve as coisas na hora que a raiva está aqui, ela só vai colher frutos ruins. Quantas coisas ruins nós colhemos? Porque no momento que a gente deveria acalmar a situação, a gente botou mais gasolina no fogo. E o fogo acendeu e aquilo foi ruim. Quantas vezes nós precisamos chegar no lugar e ser apaziguadores? Pessoas que levam a paz, pessoas que param com as pessoas, sentam, conversam, resolvem, não, mas a gente quer botar para quebrar, irmão. A tendência normal é o seguinte, se alguém me fez mal, eu vou chegar arrebentando. Eu vou chegar chegando, pé na porta, cheguei. Coloque-se na sua insignificância, porque eu cheguei.
E a palavra diz que o perfil do cristão, ele é um perfil amoroso, cordato, manso e humilde. É isso que a palavra diz. Eu não estou dizendo que a gente não fica com raiva daquilo que as pessoas fazem. Eu não estou dizendo que aquilo que os outros fazem contra a gente não nos faz mal, faz. Mas qual é a resposta que a gente dá? A resposta que a gente dá a essas coisas, elas vão influenciar a nossa vida e a vida da pessoa. Se eu pego um amigo, um parente, que só vem com problema, que só bate, que só vem com frustração, que só vem com rancor e eu retribuo da mesma forma, eu só estou fazendo mal para mim e para ele também. Irmão, quantas pessoas que estão bem de saúde, que estão legal, que está tudo certo, vai no médico, faz exame, que está tudo certo, e amanhã vai, pum, bate a bota, morre, infarta, o coração não aguentou. Então o conselho dele é o seguinte: olha, cuidado, anda em paz, anda bem com as pessoas, vive bem com as pessoas, tem problema para resolver, então logo resolve logo isso aí, fica bem. Luta para andar em paz. Esse é o conselho de Davi. A paz, ela tem que ser um objetivo. Já reparou nas crianças? Quem tem filho aqui, irmão? Quem tem filho aqui? Sobrinho? Neto? Você já reparou que as crianças, quando brigam, elas logo fazem as pazes? Vocês já repararam nisso? Quem já reparou nisso? É rápido. Você bota duas crianças para brincar, elas não se conhecem. Aí vai, começa a brincar, passou 5 minutos, vem alguém chorando. Oh, mãe! Eu lá em casa falo assim: resolve aí. Resolve. Aí o que ele faz? Aí ele vai, respira. Daqui a pouco estão brincando de novo. Mas sabe por quê? Porque criança não está preocupada em estar certa. A criança está preocupada em ser feliz. Criança não quer ter razão. Criança quer ser feliz, irmãos. É tremendo. É por isso que a palavra diz: tem que aprender como criança, tem que ser como criança. A gente precisa aprender com as crianças, e esse é um ensinamento, que as crianças nos deixam. E a minha pergunta para você é: você quer ter razão ou quer ser feliz? Se você quer ter razão, chega com o pé na porta. Mas se quiser ser feliz, viva em paz com todos. Amém? Vocês estão comigo? Agora já ouvi 4. E ele continua os ensinamentos. Quer viver mais, quer viver melhor, quer viver dias melhores. Olha o que o verso 15 e o verso 16 nos ensinam. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar destes a memória da terra. O que ele está chamando a atenção aqui? Cuidado com a sua justiça própria. Porque Deus tem compromisso com o que é justo. Vingança pertence ao Senhor. A vingança, ela pertence ao Senhor e não a nós. Nós não somos vingadores, irmãos. Amém, irmão? Nós não somos vingadores. A gente não precisa sair com uma espada para cortar a orelha de cada pessoa que faz o mal para a gente. A vingança pertence ao Senhor. De vez em quando eu encontro um atribulado para dar dor de cabeça.
e briga e fala. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom, que eu estou brigando. Tá bom, mas o Senhor é bom. E para ali, resolve ali, e cuidado com o coração, porque se deixar, a gente quer ter razão e se vingar daquele que está fazendo o mal para a gente. E meu irmão, em nome de Jesus, se alguém te faz o mal, se alguém fala mal de você, se tem alguém te perseguindo, faça com que essa pessoa resolva com o Senhor. Deus é o nosso justo juiz. Amém? Ele é o nosso juiz. Quantas vezes, irmãos, diante de perseguição, de luta, de gente querendo fazer o mal, para mim, para minha família, Senhor, vamos orar, vamos orar. E Deus foi lá, entrou com providência, resolveu, sabe? Gente que tinha que pagar dinheiro e não pagou, que ficou devendo, patrão que não pagou, tanta coisa que aconteceu, Senhor, em nome de Jesus, a vingança pertence ao Senhor. Da minha parte, eu queria ir lá e resolver, olhar no olho e resolver do jeito que eu gosto. Mas o Senhor é o meu juiz. E pouco tempo depois, aquela pessoa começou a ficar mal, ficar ruim. E a gente vê o mal, sabe, sobre a vida daquela pessoa, até o ponto dela vir pedir perdão, ou vir resolver, e não resolver, e Deus também levar. Enfim, são N casos. A vingança pertence ao Senhor. Amém, irmãos? E aí Davi, então, agora ele vem para um último conselho. O conselho de Davi que está no verso 17 e 18. Ler comigo. Nós lemos o 15 e 16, agora vamos ler 17 e 18. Clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor de quem? Quem pode falar aí? Perto está o Senhor de quem? Quem tem um coração quebrantado. E Ele salva quem, irmãos? Ele salva os que têm espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos os livra. Qual é o compromisso de Deus? O compromisso de Deus é com aqueles que são justos. Deus não tem compromisso com o homem mau. Ele não tem compromisso com aquele que traz o caos para os outros. Deus não tem o compromisso para quem quer o mal dos outros. Então precisamos cuidar da nossa intimidade com Deus. A vida do crente, irmãos, não é vida só de domingo. A vida do crente não é uma vida só de terça, não é só de quinta, e nem de todos esses dias. A vida de um cristão genuíno, ela precisa ser de uma vida de extremo relacionamento com o Senhor, todo dia falando, orando, se humilhando, buscando a presença de Deus, buscando a face do Senhor, se entregando, buscando intimidade. A vida do crente não pode ser uma vida religiosa, mas é uma vida de relacionamento com Deus. E a palavra diz que a esses justos, que se relacionam, que amam, que caminham, a esses Deus tem um compromisso com eles. Mas Deus não tem um compromisso com o homem mau. Deus também não tem um compromisso com pessoas que hoje estão com Deus, amanhã está fora, hoje está na igreja, amanhã está fora, hoje está na igreja, amanhã está fora. Deus não tem compromisso com isso. Está fazendo o quê, irmão? Eu nem fui à igreja, que eu estou em pecado. Não, mas e aí? Ah, mas Deus me perdoa, depois eu volto. Deus não tem compromisso com isso. Ele tem compromisso com aqueles que o buscam. Ele tem o compromisso com aqueles que entendem que Ele é o seu Deus, o seu Pai, o seu Salvador, que nele está a saída para todas as coisas, que se relaciona, é com essas pessoas que Deus tem compromisso. Posso ouvir um amém? Viva uma vida santa, se afaste do mal. Precisamos cultivar essa vida, irmãos.
Vida de oração, vida de busca, vida de entrega. É muito mais do que uma religião. É Cristo. É intimidade. É relacionamento. É caminhada com o Senhor todos os dias. Você quer viver uma vida melhor? Aqui eu já estou caminhando para o final. Quer viver mais? Quer viver uma vida mais feliz? A nossa vida com Deus, ela não pode ser apenas no papel. A nossa vida com Deus não pode ser apenas uma religião. A nossa vida com Deus não pode ser apenas uma coisa estática, mas precisa ter relacionamento todos os dias. Todos os dias. E a minha oração pela tua vida essa noite e pela minha vida essa noite é que a gente encontre no Senhor e em sua palavra um motivo para viver mais e melhor todos os dias.